A ovelha passa toda a vida com medo do lobo, mas no final, quem a come é o pastor. Creio que este provérbio resume tudo o que hoje em dia se passa no mundo. E digo isto porque o rebanho inteiro, constituído pela humanidade inocente e manipulada, poderá estar prestes a ser devorado pelos falsos bons pastores, que mantêm tudo controlado pela ilusão e insuflando cada vez mais o medo do lobo. Não tem adiantado nada a frase mais repetida da Bíblia: não tenham medo. Aparece 365 vezes nos dois testamentos. Mas a verdade é que a regra do nosso tempo tem sido o medo provocado. Ou o suposto perigo mortal de cada um se alinhar numa linha contrária à daqueles pastores postiços, que sempre se apresentam como os grandes defensores e beneméritos da humanidade. E para tornar ainda mais fácil a submissão do rebanho, foi instaurado um sistema de conduta que tornou a humanidade dócil, obediente e domesticada, totalmente à mercê dos seus donos. Pode dizer-se então que o mundo de hoje é dominado por um sistema tenebrosamente correto. Isto é, racional, social, cultural, intelectual, financeiro, científico, religioso e politicamente correto. Mas correto do ponto de vista de quem? Obviamente, de quem o implantou, como uma forma fácil para conquistar e governar o mundo segundo as suas próprias regras. Regras essas que ignoram deliberadamente o mais importante da vida, o espiritualmente correto. A obediência automática a tal sistema que nos dá uma falsa ideia de liberdade, há muito que foi implantada no nosso subconsciente e, precisamente ao contrário, encarcerou o ser humano numa prisão, ainda que projetando nas paredes imagens de uma felicidade virtual, como as sombras da caverna de Platão. Ao mesmo tempo, promovia o materialismo mais desolador, cortando as ligações do ser humano com os seus alicerces estruturais, ou seja, com a sua autêntica espiritualidade ancestral. Trata-se de uma armadilha diabólica que nos aprisiona a todos sem darmos conta. Até porque nós próprios somos parte dela, uma vez que só pensamos aquilo que fomos ensinados ou amestrados a pensar. Claro, o sistema considera tudo o que se lhe opõe como teorias da conspiração, quando os maiores e autênticos conspiradores são aqueles que o implantaram. Ou seja, os tais bons pastores que estão prestes a comer as ovelhas e que tratam de as engordar para o banquete final, oferecendo-lhes ração acrescentada e razão também, de positivismo e materialidade, para a separar de vez da ideia de Deus
e fazendo-a descrer do diabo, como ele mesmo pretende. Mas ele, o diabo, aí está. Ou quem pensam que governa o rebanho na sombra, por detrás dos pastores, e que instituiu o sistema que vai paulatinamente removendo todos os vestígios de espiritualidade da vida humana. E que, inclusive, controla e contamina as próprias religiões. Com este cenário fortemente implantado, será necessária muita coragem para buscar o conhecimento perdido. Pois o sistema proclama o perigo mortal da descrença nele mesmo e também que nada existe fora dele a não ser a irracionalidade e a loucura. No entanto, muitos homens e mulheres no mundo inteiro já despertaram e escolheram opor-se aos assaltos das forças demoníacas disfarçadas de pastores. E como eles, todos nós poderemos ainda escolher, começando por escolher o lado em que nos situamos e que nada tem a ver com rótulos ou etiquetas do passado, como, por exemplo, direita ou esquerda. Creio eu que as duas grandes alas da humanidade se definem hoje em dia desta outra maneira. De um lado, aqueles que se empenham em construir como seu lema principal. Do outro, aqueles que se comprazem unicamente em destruir o que quer que seja. De um lado, aqueles que amam e que praticam a compaixão, respeitam a vida e auxiliam o seu próximo. Do outro, aqueles que odeiam tudo o que se lhes opõe e instrumentalizam o outro para alcançar os seus fins. De um lado, aqueles que querem servir a humanidade, mesmo à custa do seu próprio sacrifício. Do outro, aqueles que a pretendem subjugar e entregar tudo ao poder obscuro a quem verdadeiramente servem. Sim, trata-se do bem e do mal. E não tenho qualquer dúvida de que a nova ordem mundial de que tanto se fala, seja qual for a vertente ou cor ideológica em questão, pois ela serve-se de todas elas, é um instrumento do mal. Essas forças inconfessáveis vão explorar cada vez mais a sua vantagem atual em inúmeros países. E é de temer que a sua sede de conquista total da terra a conduza a cenários deveras apocalípticos. É isso mesmo que afirma um texto gnóstico com 2000 anos de antiguidade, profetizando uma luta final entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Evidentemente, essa luta acontece já no interior de cada um. Mas olhando para o estado do mundo, percebemos facilmente que também vai acontecer no exterior. E nessa vertente, devo acrescentar que, apesar daquela luta dizer respeito a toda a humanidade, creio que os portugueses se deverão posicionar na primeira linha de combate. E digo isto porque a designação
filhos da luz, também poderá ser interpretada de um outro modo, isto é, como os Lusíadas. O nome daqueles profetizados combates finais, a luta dos filhos da luz contra os filhos das trevas, consta assim mesmo nos célebres manuscritos do Mar Morto. Mais concretamente, no chamado Rolo da Guerra, descoberto por um pastor. Desta vez, um pastor autêntico, beduíno, em 1947, numa caverna de Qumran, na Cisjordânia, junto ao Mar Morto, quando procurava uma cabra perdida. O Rolo da Guerra descreve uma série de batalhas a haver no final dos tempos. E na última batalha, os filhos da luz, os Lusíadas, digo eu, com o auxílio ou o mandamento de cima, derrotam sem apelo os filhos das trevas. Isso é o que diz o Rolo da Guerra. Mas observando o mundo de hoje e participando nos combates que se travam tanto no interior de nós mesmos como no exterior, em todos os cantos da terra, parece-me ser fácil constatar que, por ora, são os filhos das trevas que levam claríssima vantagem. No entanto, a história do mundo e do homem desenvolve-se por ciclos. E por muito que aqueles que dominam o ciclo presente se esforcem ao máximo por perpetuar o seu poder, aproxima-se inevitavelmente o seu final e a abertura de um novo período da história que alguns visionários lusíadas já chamaram de Quinto Império. Esta designação de Quinto Império foi concebida a partir do sonho do rei da Babilónia, Nabucodonosor, interpretada pelo profeta Daniel, relacionando-se diretamente com a teoria das idades de Joaquim de Fiori e com as conclusões do Bandarra, de António Vieira e do próprio Fernando Pessoa. Suponho que são por demais conhecidas e por isso, e porque não disponho de tempo suficiente nesta apresentação, vou referir-me apenas ao facto de que a ideia de um novo ciclo na história do mundo, seguindo-se ao atual, afigura-se explosiva para as forças obscuras que dominam o ciclo presente, porque, logicamente, é a notícia definitiva do seu fracasso. Por isso, essas forças tudo fazem para travar e denegrir ou mesmo eliminar quem procura transmitir esse conhecimento. E com ele o alerta de que os falsos pastores são o verdadeiro obstáculo, sendo muitíssimo mais perigosos do que o lobo. Com este cenário de perseguição violenta à nossa volta, ou somos de algum modo devorados por esses pastores, ou vamos buscar internamente as forças que faltam e partimos para as novas descobertas, tal como as designava Fernando Pessoa. Essas
descobertas dependem do cruzar por mares nunca de antes navegados, por dentro de cada um, instaurando progressivamente uma nova consciência e um estado do ser que conduz ao todo. Ou, como também dizia Fernando Pessoa, referindo-se aos portugueses, a sermos tudo. Devo explicar que, a partir de certa altura, Fernando Pessoa marcou profundamente a minha vida. O seu livro Mensagem, muito mais do que um livro de versos sobre a história de Portugal, é, na verdade, uma mensagem propriamente dita, anunciando nada mais, nada menos do que o regresso do Cristo Redentor ao mundo dos homens. Como sabem, esse regresso foi prometido à humanidade e encontra-se especialmente assinalado por João no livro do Apocalipse. Não se tratava, pois, de uma novidade ou de um devaneio poético de Fernando Pessoa. A novidade que também não o era, pois já vinha da tradição primordial lusíada, que associa a essência da cultura com a espiritualidade mais profunda, é que aquela segunda vinda, aquele regresso sonhado do Cristo Redentor, teria como base física no mundo a Lusitânia, a terra da luz, isto é, Portugal. Foi a esta tradição primordial, mágica, que aderi por completo, como um anseio profundo da minha alma, que nela encontrava a sua razão de ser e o seu caminho. Nesse sentido, acreditei que jamais deixaria a minha pátria lusíada. No entanto, como se diz no Brasil, o homem faz planos e Deus ri. E creio que lá em cima muitos se terão divertido quando subitamente um inusitado vento espiritual começou a soprar por dentro de mim e impulsionou as velas da minha própria nau das descobertas para fora de Portugal, em direção ao norte da Espanha. Ali ancorei, mais precisamente, em Santiago de Compostela, que dá nome a um célebre caminho espiritual. E foi esse caminho que lá percorri durante 15 ditosos anos. Nessa longa viagem pela Galiza, acabei por me relembrar de uma tradição antiga que se referia à Ibéria como a cabeça da Europa, numa visão antropomórfica também seguida por Luís de Camões, sendo Portugal o rosto daquela cabeça, como afirma Fernando Pessoa. Ora, se a Galiza encima esse rosto, só poderá ser a sua coroa. A coroa do Império a ver. Claro, a função da coroa tem tudo a ver com o chakra, que se situa no mais alto da cabeça, o sétimo dos chakras principais do corpo humano, regendo a ação da glândula pineal e que a nossa tradição denomina precisamente como o chakra coronal. Também é conhecido como o loto das 1000 pétalas, pois corresponde à iluminação espiritual, religando o ser humano
com a divindade. Fazendo a extrapolação, fica evidente a função da Galiza na ligação da cabeça da Europa, isto é, da Península Ibérica, cujo rosto é Portugal, com o infinito, com a divindade, condição verdadeiramente essencial para que o Quinto Império surja e se cumpra. Devo explicar que, no meu caso, a antevisão desse império foi se tornando cada vez mais nítida através do meu próprio movimento ou circulação por aquilo que se me apresentava como os seus pontos fundamentais, ou seja, pela sua primeira base material, que para a minha confusão e surpresa excedia em muito o território geográfico português. E do mesmo modo que aquele vento interno me levou para a Galiza, um dia voltou a soprar de novo e cada vez mais intensamente, mas agora para sudoeste, em direção ao Brasil. E não pude fazer outra coisa senão armar todas as velas da minha nau e atravessar o oceano. Foi como se o vento me dissesse que me levava ao Brasil para completar o meu próprio caminho de Santiago, que afinal também se prolongava muito para além de Santiago. E foi assim que 500 e poucos anos depois de Pedro Álvares Cabral chegar a Porto Seguro e cerca de 200 anos depois de Dom João VI e da família real portuguesa desembarcarem no Rio de Janeiro, me coube a mim, sem popa nem circunstância, mas com muita emoção, pisar o solo brasileiro. A importância extraordinária dos dois primeiros eventos, isto é, a descoberta de Cabral e a chegada de Dom João VI, têm sido fartamente analisadas por historiadores portugueses e brasileiros, nem sempre, sobretudo da parte destes, com uma visão isenta e justa, principalmente no que respeita ao monarca português. E tal visão distorcida estende-se, em alguns casos, com injustiça ainda maior, a toda a presença lusitana no Brasil, que algumas correntes minoritárias de agora pretendem denegrir à margem da história, forçando um ressentimento atrasado no tempo e politicamente cultivado. No entanto, é um facto que todos os países do mundo foram invadidos e dominados por outros ao longo da história. E é precisamente o produto desse caldeamento de culturas e sociedades, da miscigenação e de todas as experiências vividas, dolorosas ou gratificantes, que resulta na extraordinária e inestimável riqueza cultural e civilizacional que os diferentes povos possuem e que agradecem.
O professor Agostinho da Silva, que viveu 30 anos no Brasil, referia muito a propósito que a palavra colonização é perigosa quando se trata do Brasil. Eu, dizia ele, categórico, acho que não houve colonização alguma. Entendo perfeitamente estas palavras, pois colonizar, no sentido mais crítico e dramático do termo, foi o que fizeram espanhóis, ingleses, franceses e holandeses nos territórios a que chegaram. E a sua ação discriminatória e segregacionista foi completamente diferente da dos portugueses, que viveram sempre, em cada recanto do mundo, como numa extensão natural da sua pátria. Especialmente no Brasil. Por isso, Agostinho da Silva afirmava perentoriamente: o Brasil é Portugal. Não irmão ou filho de Portugal, mas Portugal mesmo. E a propósito da suposta colonização, contava que o presidente Jânio Quadros, numa entrevista em que lhe perguntaram o que é que ele censurava na colonização portuguesa, respondera assim: censuro que eles não tenham subido os Andes, descido do outro lado e tomado conta do Pacífico. E eu, rematava Agostinho, estou inteiramente de acordo. E eu, digo eu agora, só posso dizer que também. O vento que me empurrou para sudoeste e que me levou ao Brasil sempre soprou forte e implacável. Mas ao mesmo tempo procurava instruir-me e atenuar a dor dos custos pessoais e familiares daquela travessia. Por isso me repetia incessantemente que o Portugal mágico e fazedor de impérios se situava, afinal, em ambos os lados do mar. E sabendo do meu apreço pelo professor Agostinho, segredava-me outras palavras suas. Não há só uma península ibérica, mas duas, sendo a outra a mal denominada América Latina. E também, a experiência sul-americana será um regresso ao que na Europa se perdeu. Um regresso às possibilidades de começar de novo. De começar o recomeço. E de tal modo o vento me revolveu e chegou ao fundo de mim, que quando pisei terra, pude entender que o motivo da minha presença ali tinha a ver com um desdobramento da mensagem pessoana que antes me havia arrebatado para a vida. Portugal, Missão Lusíada, Quinto Império. E o prosseguimento dessa mensagem, que ali se tornava cada vez mais explícita, dizia que o Quinto Império assentava, afinal, numa base muito mais ampla. Uma base que unia as duas margens do Atlântico e refletia a união espiritual da Ibéria com o Brasil.
De algum modo, foi como se tivesse entrevisto que a Ibéria, como cabeça da Europa, com o seu rosto português e a sua coroa galega, deveria assentar no tronco, hoje desvirtuado e sem cabeça, do Brasil, completando-se mutuamente e recompondo o corpo inteiro. Tratava-se, afinal, de uma união espiritual, mas com reflexos no terreno, definindo um espaço físico e não físico ao mesmo tempo. E creio agora que será esse o espaço a que finalmente poderemos chamar como a pátria lusíada do Quinto Império. Sendo assim, creio que naquela forma conjunta e antropomórfica, reconstituída etericamente do outro lado do mar, caberá ao Brasil o assentamento básico e estrutural, agora em termos geográfico-planetários, daquela pátria lusíada, palco inicial do Quinto Império. Será essa, então, a razão espiritual da luta tremenda e desesperada que hoje se trava pela posse do Brasil, ou pela tomada do país que representa a chave simbólica da viragem planetária do ciclo. Assinalo que não se trata de uma qualquer luta política, social ou religiosa, embora se decomponha também nesses segmentos e em muitos mais, mas, essencialmente, trata-se de um combate espiritual pelo controle e abertura das portas do novo ciclo. Ou seja, como referi atrás, refere-se diretamente à luta dos filhos da luz, os Lusíadas, contra os filhos das trevas. Por isso, julgo ser imprescindível que agora seja também cada brasileiro a descobrir o Brasil em si próprio, recusando o apagamento da sua memória, dos seus valores, a supressão da cultura em que assenta o seu passado e muito menos consentindo no roubo do seu futuro. Creio que somente assim o Brasil poderá preparar com a consciência, a dignidade, a alegria e a fraternidade de um povo redimido e verdadeiramente liberto a sua contribuição maior para a história do mundo. E uma vez mais, unido a Portugal com a sua coroa galega, onde deverá suceder um processo em tudo semelhante. Ainda a propósito do Brasil, relembro estas palavras de Fernando Pessoa. Portugal, neste caso, quer dizer o Brasil também. Como o Quinto Império neste sistema é espiritual, não há mistério que seja imposto
ou construído por uma só nação. Pode sê-lo por mais do que uma, desde que espiritualmente sejam a mesma, que o são se falarem a mesma língua. E recordo que Alfonso Castelau, expoente da cultura galega, é o autor das palavras que figuram numa placa à entrada do Castelo de Guimarães, inscritas num galego exatamente igual ao português e que reza assim: a nossa língua floresce em Portugal. Ou seja, todos os povos que referi são espiritualmente lusíadas, em essência. E poderá haver também muitos e muitos indivíduos de outras nacionalidades que se alinhem internamente com o espírito lusitano e falem a mesma linguagem do corpo e da alma, contribuindo para a construção da pátria lusíada, consagrada à vinda do Cristo encoberto. E creio eu, será todo esse conjunto de seres conscientes e iluminados que constituirá a primeira linha de combate dos filhos da luz contra os filhos das trevas. No que me diz respeito, posso constatar que deixei o meu país de origem e vivi alguns anos num outro. Depois atravessei o mar, mudei de continente e até de hemisfério. Mas afinal de contas, mesmo com todas essas voltas mirambolantes, nunca mudei de pátria. E nela constato que, apesar do rebanho confinado e manipulado pelos falsos pastores e pelo sistema, e que, apesar das perseguições, da violência da guerra e das dores anunciadas, apesar da oposição mais negra e diabólica, a pátria lusíada do Quinto Império, como um legado do alto ao esforço e mérito dos lusíadas, será implantada no terreno. E nela poderá finalmente surgir e brilhar a maior luz que o mundo já viu. Muito obrigado. Este hino ao Portugal antigo e ao Portugal novo, como dizia a Pessoa, não é? A Pessoa dizia, chamava o Brasil Portugal novo, com certeza que vos deixou com vontade de esclarecer alguns detalhes e, portanto, eu vou abrir a hipótese de fazerem perguntas, colocarem questões. Bom dia a todos. Bom dia, obrigado por mais uma excelente manhã e muito obrigado por esta bela dissertação que nos enche a nós, portugueses e brasileiros também, estou certo, de orgulho. Lembrando-me do que o David disse há bocado, que em 2038 seria o momento, segundo penso ter percebido bem, seria o momento em que Portugal assumiria o comando e o Quinto Império através deste país. Seria essa a data de eclosão em que
controlaríamos este processo. E reportando a uma coisa que disse muito importante e que hoje em dia já muita gente felizmente começa a pôr em questão, que é bem educadinhos pela classe dominante ou pelo sistema, embora parece que seja essa a via para que politicamente correto não descambe, ao mesmo tempo que alguns se revoltam e que não são politicamente corretos, mas que parecem ser extremamente agressivos. Eu gostaria de saber qual é a sua visão, e ainda reportando-me à manhã de ontem, em que o Luís Matos falava que não devíamos ser passivos, mas que devíamos ser pacíficos e extremamente sabedores. Hoje falou que nós devíamos ser extremamente corajosos. Eu creio que são as duas importantes, mas aqui a grande questão é: 2038 é para si ou ainda falta muito tempo? Como, sem ser politicamente correto, não ser também arrivista? E finalmente, num pessimismo meu, vendo o rumo que Portugal está a ter, não sei, malgrado os vossos enormes esforços nesta senda, se nós conseguiremos, nós país, realmente abraçar o Quinto Império e dar um novo impulso ao mundo. Muito obrigado. Obrigado eu pelas suas palavras. Sobre o ano 2038. Bom, eu recordo que a ONU tem uma agenda chamada 2030, em que querem implantar o sistema deles até lá. Ou seja, querem colocar o rebanho no seu redil até esse ano. Porque é que terão tanto medo dos anos seguintes? Essa é a pergunta. É a pergunta que fica como resposta.